Olá, boa tarde. Bom estar com vocês novamente. Para mais uma sexta-feira, mais uma conversa de consultório, né? E dentro dessa linha de trabalho aqui da Clínica Marcos Andrade, de estar sempre oferecendo a vocês, clientes, né, a medicina mais integralizada possível, né? Estou trazendo aqui hoje para conversar conosco a Carol Petraconi. Carol é nossa nutricionista aqui da clínica. Está fazendo uma carreira brilhante conosco aqui, né, Carol? Já era brilhante, está brilhando mais trabalhando conosco aqui. Carol, ela tem formação em nutrição clínica e tem feito diversos cursos de pós-graduação, todos voltados para a área de nutrição funcional e comportamental, que no final dessa nossa conversa vai nos explicar exatamente o que é isso, né? Então, Carol, eu queria começar essa nossa conversa perguntando a você o seguinte: dentro da sua percepção, como é que anda a alimentação do brasileiro hoje? Então, não está muito boa, não. Imagina. A alimentação, né, o que eu vejo muito aí no consultório, o que eu leio também a respeito, é que o consumo de carboidrato está sempre muito aumentado, né? As pessoas costumam comer produtos já prontos, já muito fáceis, muito práticos, ninguém está tendo muito trabalho de cozinhar, então vai mais para alimentos já prontos, ultraprocessados, e aí o carboidrato, o açúcar, tem muito nesses alimentos já, né? E quando pode optar por alguma coisa, por algum alimento, às vezes para fazer em casa, também acaba optando por alimentos muito ricos em carboidrato ou farinhas refinadas, né? Açúcar, refrigerantes, bebidas açucaradas, né? A massa, a pizza tem deixado muito de lado. O brasileiro tem deixado de lado, né, o ato de cozinhar em casa e de comer aquela comidinha saudável, aquela comidinha natural, né, com legumes, com vegetais, frutas. Então vai para tudo que é muito prático. E o nosso paladar tem a tendência de viciar um pouquinho, né, nesses alimentos mais industrializados, mais processados. Então acaba que mesmo nos aplicativos, e eu acho que na pandemia, no isolamento social, isso cresceu muito, né, essa questão dos aplicativos, de pedir comida em casa, ao invés de preparar realmente, e acaba que as pessoas vão muito para pizza, vão muito para sanduíches, né? Até tem opções boas de restaurantes bons e tal, mas a opção da maioria acaba sendo isso aí, principalmente na parte do jantar, né? Deixou muito o hábito de jantar, do arroz com feijão, de uma carne, um legume, na parte do final do dia, da noite, e muita gente tem esse medo do jantar, né? Mas o jantar, ele é importante, ele tem ali vários grupos de alimentos muito nutritivos. Então esse é um problema, sabe? Semana passada, semana retrasada, né, quando eu falei sobre algumas coisas sobre dietas, né, eu abordei justamente isso, né, que se a gente não complicar muito, né, fizer uma comidinha caseira bem feita, dá para comer um pouquinho de cada coisa e acaba errando menos do que quando a gente começa a querer complicar muito a dieta da gente, né? Você falou aí sobre alimentos ultraprocessados. Para nós que não somos entendidos no assunto, o que é exatamente o alimento ultraprocessado? Então, os alimentos ultraprocessados são produtos industrializados, em que, quando a gente olha nos ingredientes, né, no rótulo do alimento, você vê lá a composição. Então, nos ingredientes, a maioria dos ingredientes nesses alimentos são para uso industrial, são para conservar o alimento, são para dar cor para o alimento, dar sabor, realçar um sabor. Então, você tem lá, né, a maioria dos ingredientes são nomes esquisitos, que a maioria das pessoas não sabe o que é. Né, o conhecido é muito pouco que está ali, e tem assim, geralmente a gente vai ver lá, aroma artificial idêntico ao de morango, né, sabor artificial idêntico ao de uva, por exemplo, né, e o alimento in natura mesmo acaba tendo muito pouco ali. Então, um exemplo disso são os embutidos de carne, né, a salsicha, o presunto, a mortadela, tem muito aditivo ali. Os achocolatados, né, as crianças e adolescentes que gostam muito dos achocolatados, em que o alimento in natura é o cacau, mas o cacau que está ali é quase nada, está lá em último lugar. Então acaba que esse realçador de sabor, esse ingrediente que imita o sabor ou o cheiro do alimento in natura, ele não tem realmente o sabor e o cheiro e tal daquele alimento in natura. E ele acaba dando uma viciada, principalmente a realçadores de sabores, que o glutamato monossódico é um exemplo disso, né? E acaba dando uma viciadinha no paladar e a pessoa tem uma dificuldade de voltar a comer aquele alimento mais natural.
né? Então, e isso predispõe a várias doenças crônicas ali não transmissíveis, né? A hipertensão, a diabetes, a própria obesidade, câncer. Então, tem que ter muito cuidado com a ingestão desses alimentos. E hoje a gente vê que em todas as classes sociais tem se consumido muito esses alimentos ultraprocessados, né? Porque você tem dos mais baratos aos mais caros, você tem diversos alimentos dessa forma em que a pessoa realmente viciou naquilo e tem essa praticidade de já estar pronto, só desembalar, no máximo colocar na panela para esquentar, ou nem isso, né? Já consumir assim de uma vez. Eu tenho procurado trabalhar o mais próximo possível atualmente da Carol, porque, como ela falou, Ian Passan, praticamente todas as doenças cardiovasculares elas podem ser melhoradas, evitadas ou agravadas dependendo do nosso hábito alimentar, do nosso hábito de vida, né? Então a gente está procurando, estamos trabalhando muito nesse sentido de quase unificarmos as nossas consultas, no sentido de que a gente possa ter um resultado melhor daquilo que a gente propõe, né? Não há como falar em saúde, em prevenção de saúde, em tratamento das doenças cardiovasculares, se as pessoas não tiverem hábitos adequados, e entre os hábitos adequados, certamente o hábito alimentar, né? Carol, só para a gente poder, então, entender um pouco melhor, né, sua proposta de trabalho, você podia explicar para a gente, então, o que é essa linha que você usa no seu trabalho, que nós chamamos de nutrição funcional e comportamental. Explica para a gente como é que é essa linha de trabalho sua. Ok. Então, a nutrição funcional, ela tem uma visão do paciente como um todo, uma visão macro, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo prático que fica mais fácil de entender. Então, às vezes o paciente vem para mim com o objetivo de perda de peso, um objetivo de controle da glicemia, né? Perda de peso aí que é o mais comum. E é claro que eu vou levar em consideração esse objetivo, né, principal da pessoa ou do profissional que me encaminhou e tal, mas eu vou investigar um pouco mais, né, eu vou um pouco mais a fundo nisso. Então eu tenho um questionário que eu aplico na recepção. São quase 2 horas, né? São quase 2 horas. Você não investiga só um pouquinho mais, você investiga muito. Né? É um bom bate-papo aí. E às vezes a pessoa nem vê, quando a gente vê, olha, passou, às vezes até passa de 2 horas, porque realmente o bate-papo é longo ali, né? Então, assim, na recepção eu dou um questionário, aplico um questionário para tentar investigar um pouquinho. Então, nesse questionário tem perguntando sobre o sono, sobre dores de cabeça, sobre reações alérgicas, sobre a parte, né, da disposição, parte mental, memória, cognição, pergunta da parte gastrointestinal, então a mastigação, a digestão, o mal-estar, se tem algum, né, de alguma desconforto abdominal, alguma coisa assim. Então, a partir disso eu consigo ver alguns sinais, alguns sintomas que podem estar relacionados ao estilo de vida de uma forma geral, né? E a alimentação é um dos pilares ali para o estilo de vida saudável. Então, tem muita coisa que pode estar associada assim. E aí o que eu faço? É lógico que eu vou trabalhar em relação ao peso, vou ver, né, se tem um excesso, se não tem, se está perdendo massa muscular, se não está, né, tem essa parte que eu tenho que ver também, mas quando eu trabalho de uma forma mais integral do paciente, quando ele volta, geralmente ele volta assim, ele às vezes até esquece que o objetivo principal era perder peso, porque ele chega falando assim, nossa, eu estou mais disposto, eu estou mais animado, meu intestino funciona, nunca funcionou na vida, eu sinto mais ânimo e tal, e esse bem-estar, e é claro, tem uma perda de peso, tem como consequência isso aí, mas a pessoa deixa de focar nisso, que às vezes o peso é o que persegue ele a vida toda, né, e tal, e foca no bem-estar, e quando a gente tem o bem-estar dessa forma, a gente tem um estímulo maior para continuar essa mudança, né, para essa mudança, né, para eu escolher esse estilo de vida, né, porque o bem-estar é a minha recompensa, como se fosse, né, e a parte da nutrição comportamental, a gente tem que levar em consideração aí, a gente trabalha muito nisso aí, em relação ao contexto que a pessoa vive, né? Então a gente tem que levar em consideração aí algumas questões. Então, no momento que ela vai comer, o que leva ela a comer? Né? O que leva ela aquele comportamento às vezes compulsivo ou impulsivo? Né? Eu tenho que entender um pouco isso, como que funciona isso. A gente não come só por uma questão fisiológica, né? A gente tem várias emoções aí, várias questões, sentimentos e tal que estão envolvidos aí no comer, no ato de comer. Então eu tenho que entender como que isso funciona. Dependendo, eu preciso encaminhar para um colega, né? Para um psicólogo, para alguém dessa linha, porque existe, né? A gente tem esse objetivo, né, de trabalhar em conjunto, de uma forma multidisciplinar aqui na clínica, então muitas vezes eu tenho que encaminhar, mas eu preciso entender também, para respeitar também, né, aquele momento que o paciente está,
tem muito a memória afetiva, né? Eu gosto muito de perguntar, assim, o que te... eu adoro um pãozinho de sal, eu adoro uma broa de fubá em tal horário. O que te faz lembrar? O que te dá, né? Qual o sentimento que dá? Qual aconchego que te dá? Lembra minha avó, lembra minha infância, lembra alguma coisa assim. Eu não posso simplesmente restringir isso, né? E falar, você não vai comer mais a broa de fubá, sinto muito. Não vai lembrar da avó mais. Não vai mais lembrar desse momento delicioso e tal. Então, muitas coisas estão associadas, né? Igual o cheiro de um perfume, né? E tal, o alimento, o sabor também está associado a algum momento especial da vida, né? Então, isso aí tem que ser respeitado e tem que ser combinado, né, com o paciente. Então, eu explico a importância de mudar aquele hábito, mas esse planejamento, esse plano alimentar é um combinado com o paciente, né? Durante a consulta, a gente monta isso junto. Então, eu gosto de montar o plano alimentar junto para poder realmente ver qual que é aquela relação daquela pessoa com aquele alimento, o que eu posso realmente negociar, né? Isso é muito importante, né? Que nós já aprendemos na área de saúde, que já ficou bem demonstrado, né? Que um plano de saúde, em qualquer que seja as especialidades de cada um de nós, se ele não for discutido e formatado com a pessoa mais importante desse processo, que é a pessoa que está procurando um recurso de saúde, ele não vai dar certo. Né? Então, aquela de tirar do computador uma receita pronta e entregar, não funciona. Né? Não dá. Ok, Carla, foi muito bom a gente ter tido essa oportunidade de fazer essa conversa de consultório com você. Né? Já te disse aqui no início, né, que você hoje é uma parte, assim, é um dos pilares da nossa clínica, né? Uma vez que nós entendemos que o tipo de abordagem que você faz com nossos pacientes está muito dentro do acordo, né, daquilo que é o espírito geral da clínica, e que isso nos leva ao resultado melhor, né, que é preservar a saúde dos nossos clientes. Okay. Muito bom, vamos em frente, né? Isso. Até a próxima sexta com mais uma conversa de consultório. Muito bom estar com vocês. Tchau, tchau. Tchau.